Você sabia que o vocalista do Alice in Chains era apaixonado por videogames? Tinha uma das vozes mais viscerais do grunge e uma das histórias mais emblemáticas do mundo do rock. Layne Staley, hoje, no Cada Caso, um Caos. Olá, eu sou a Luca, estudo psicologia, também sou locutora da Rádio Rock há um tempão e aqui no Cada Caso um Caos a gente faz um catadão sobre esses universos, né? Música e psicologia. Falamos sobre os artistas com um olhar direcionado para o psicológico, tudo feito também com Rafa Bolo da Pombo Produções, nosso editor que faz tudo no amor. Hoje os comentários são da gente fina neuropsicopedagoga, a querida Blenda Lima. Layne Rutherford Stanley nasceu no dia 22 de agosto de 1967 em Washington. Foi criado com suas duas irmãs, a Jamie e a Alice. O pai, o Philip Stanley, se divorciou da mãe e sumiu na neblina, nem me viu ali quando o Layne tinha seus 8 aninhos, mais ou menos. E esse episódio marcou a ferro a vida do pequeno. De acordo com ele, o mundo se tornou um pesadelo pela tristeza que a falta do pai trazia. De um lado, ele ficava se perguntando, cadê meu pai? Enquanto o outro estava sua família metendo louco ali, fingindo que o Philip tinha morrido, quando na real todo mundo sabia que ele vazou, assim, foi embora afundado tudo que era tipo de droga. O Layne passou a maior parte da infância com a mãe, a Nancy McCollum, e com o padrasto, Jim Elmer. Contrariando a maldição ali, que a gente já viu bastante aqui no Cada Caso um Caos, do padrasto mal, o Jim era uma pessoa gente fina, assim, pro Layne. Além disso, foi peça fundamental na educação musical dele. O primeiro show que o Layne viu na vida foi do Sir Elton John, em 75, e quem levou foi o Jim. Pouco depois, ali com seus 12 aninhos, ele começou a brincar de músico, roubando emprestado o trompete do tio. Mas pouco depois começou a esmirilhar com as baquetas e amava tocar batera, tanto que mudou o sobrenome de Rutherford para Thomas, porque ele pirava no Tommy Lee do Motley Crue, maravilhoso, que também tá por aqui, toca muito. Bom, pela mesma época, se apaixonou pelo estilo de vida rockstar depois de ver uma matéria na revista. Ele viu os caras dentro de uma limusine, com a mulherada em volta e umas carreiras de coca na mesa, assim. Ele falou, meu Deus, eu quero isso pra mim. Ele disse, eu não sabia o que era cocaína, eu não sabia o que era sexo, mas aquilo me parecia sensacional porque estava na capa da revista. E não tinha internet, Então a revista, assim, era um negócio que ditava muito o que estava acontecendo, que era legal, sabe? Assim, na adolescência, o Layne pegou toda essa raiva que carregava desde criança e usou de gasolina para fazer um som. Trocou as baquetas, então, pelo microfone e tocava em várias bandinhas locais. Em 84, juntou com os amigos da escola e montou o Sleaze, que mais tarde mudou para Alice in Chains, com N, assim, só o N. Mas nessa época tudo era bem diferente, os caras metiam um visual glam, bem estilo Poison, bem assim Motley Crue ali, 80, e tocavam metal. Depois de se formar, saiu de casa e foi morar num estúdio conhecido da galera da cena que chamava Music Bank. E como a gente viu no episódio do sensacional Jerry Cantrell do Alice in Chains, que também tá por aqui, foi nesse mesmo estúdio que eles se conheceram durante uma festa que rolou em 87. O som denso, sinistro, pesado que o Alice trazia no primeiro disco, o Facelift maravilhoso de 91, que eu tenho em CD, logo dominou as rádios aí com os hits With a Young e Man in the Box. É um hino absoluto até hoje, E logo na sequência meteram o Dirt de 92, que além de hits como Then Bones, Down in a Hole, Rooster e Wood, foi o álbum que fez os meninos de Seattle darem ali com a moleira na estratosfera. Tava realizado, então, o sonho do Layne. Agora era ele que estampava as capas de revistas por aí. O problema é que o pacote do rockstar veio completo. O Layne, nessa época, já estava afundado nas bagunças com as drogas, passou a dar altas narigadas e logo no comecinho dos 90 caiu na desgraça da seringa e se viciou pesado em heroína. Não demorou para que as bagunças virassem uma ameaça e ele era bem reservado quanto ao vício. Não era aquele cara que batia no peito, deixava peitinho de pombo e falava eu sou bem louco. Ele estava sempre escondendo as marcas de agulhas, não queria que seus fãs pensassem que usar heroína é legal. O problema é que a cada dia que passava, estava mais difícil de esconder. Ele lutou muito contra o vício, mas sempre acabava descambando para as bagunças de novo. Numa dessas, quem arrastou ele para o buraco de novo foi o pai. Pois é, o seu Philip largou as drogas e resolveu dar as caras quando o Layne tinha ali seus 20 anos. Apesar de ficar com o pé atrás de começo, o Layne viu essa conexão como uma oportunidade de finalmente lidar com isso. Mas logo o relacionamento se transformou porque o pai
voltou com as 10, começou a usar heroína de novo e pior, arrastava o filho junto, bem quando o Lane estava tentando parar. Começou a visitar o filho todos os dias e não demorou para que o Lane se ligasse que o pai só estava usando ele para ficar chapado, o que só piorou toda a situação ao invés de resolver. Rebosteou. Claro que tudo isso começou a espirrar também no Alice in Chains. Os caras até chegaram, né, a se separar em 94, depois do Lennon chegar bem louco para ensaiar. Um adendo, ele tinha acabado de sair da rehab. Os caras ficaram assim pistola, cancelaram o turnê, ficaram 6 meses assim de mal total. Se resolveram, mas infelizmente a banda não duraria muito mais. Em 96, depois do último show da tour abrindo pro Kiss, o Lane teve uma overdose de heroína. Se recuperou, mas foi o prego final no caixão do Alice in Chains, que a partir dali anunciou um hiato e o último show da turnê acabou sendo o último show do Lane com o Alice in Chains. Poucos meses depois vinha talvez o maior baque da vida do Lane. A ex-noiva, Damri Parrott, morreu por conta de uma infecção relacionada com o uso de drogas. Pessoas próximas ali ao Lane disseram que ele nunca superou o fim do noivado com a Damri. Depois desse BO, o Lane entrou numa deprê, assim, hardcore e deitou nas drogas. Mas assim, muito pesado, fumava pedra, cheirava pra caramba, injetava enlouquecidamente e se entuchava dentro de casa e sumia do radar ali da geral por semanas. Não atendia telefone, não atendia a porta, nada, ficava isolado jogando videogame em looping sem dormir. Na última entrevista, o Lane contou que sabia que seu tempo estava acabando. Ele falou assim: "Eu sei que a morte tá chegando. Eu fumei crack e usei heroína por anos. Eu nunca quis que minha vida acabasse assim. Eu sei que não tenho chance, é tarde demais." Olha isso, triste, né? Em 2002, o parceiro de banda, o baixista Mark Starr, colou na casa dele para dar um oi e encontrou o Lane ali quase que sem dentes, num estado realmente deplorável, falando que viu sua ex-noiva, né? Ele disse que a finada Damri tinha ido visitar ele na noite passada, né? O Lane falou isso pro Mike Starr. O Mark, infelizmente, seria a última pessoa a ver o Lane vivo. No dia 19 de abril de 2002, vê só, já passa 20 anos, foi encontrado morto aí no seu apartamento num estágio avançadíssimo de decomposição. Pra você ter uma noção, o Lane tinha 1,80 m e ele estava com 34 anos, pesando só 39 quilos. O estado do corpo ali permitiu o reconhecimento só pela arcada dentária. Um negócio assim muito triste mesmo. Ele estava tão irreconhecível que a mãe, quando foi lá para reconhecer, achou que era alguma escultura que o filho tinha feito, porque ele também fazia, ela não acreditou que era ele. Segundo os médicos, ele morreu semanas antes, no dia 5 de abril, exatamente 8 anos depois da morte do Kurt. Tem episódio dele aqui também. A causa da morte foi uma overdose de Speedball, a fatal combinação de heroína com cocaína. O Mike Starr nunca superou a morte do Lane e disse que se sentia super culpado porque viu o estado que ele estava e não chamou ajuda. Infelizmente, o Mike também morreu por overdose dentro de casa anos depois. O Alice in Chains seguiu depois de anos de luto e seguiu com muito respeito a esse legado. Fecharam com William Duval, que também canta muito, e disse ter aprendido muito com as músicas e letras do Lane. E olha só que legal, pro sensacional Black Gives Way to Blue, o primeiro disco do Alice sem o Lane, eles chamaram um brother assim, mais do que especial para gravar umas vozes. Ninguém menos que o Sir Elton John, que, por sinal, também ama a banda. O James Hetfield, do Metallica, também é outro fã. Ele falou numa entrevista que o disco Death Magnet, de 2008, é como um tributo a Lane Staley e a todos aqueles que se martirizaram em nome do rock and roll. Já o braço direito, Jerry Cantrell, sempre deixou claro que o Duval não tá ali para substituir o Lane, esquece isso, não tem nada a ver, né? E que até hoje ele fala que pensa na voz do amigo quando compõe, tipo, pô, o Lane ia apavorar aqui nesse som. O presidente da Câmara da cidade de Seattle proclamou oficialmente o dia de Lane Staley em 22 de agosto de 2019, data que seria o aniversário de 52 anos. A mãe também fundou o Fundo Memorial Lane Staley, uma associação criada em 2002 com o objetivo de tratar o vício em heroína entre os membros da comunidade musical de Seattle. O Lane sempre vai ser, né, reverenciado, não só pela voz absurda, mas também pelo legado que deixou para todos os fãs. Tem o Mad Season também, que é sensacional, tem uma música que chama River of the Sea, que é um negócio, nossa, incrível, assim. Bom, vamos ver a maravilhosa Blenda Lima, do livro Habilidades Socioemocionais. Ela é neuropsicopedagoga e pós-graduada em reabilitação neuropsicológica. Blenda Lima, fala aí! Olá, Luca. Oi, pessoal. Lane foi abandonado pelo pai ainda criança. Nas últimas décadas, as teorias psicológicas têm demonstrado a importância dessa figura paterna
no desenvolvimento infantil e adolescente. Desde o útero, a criança já escuta e discrimina a voz dos pais devido à diferença de tonalidade. Portanto, o vínculo do bebê com a figura paterna se inicia ainda no útero. Compreende-se que o desenvolvimento saudável dos filhos será facilitado pela efetiva e contínua participação de ambos os pais em sua vida, oferecendo apoio e segurança, independentemente da configuração familiar que se estabeleça. É essa presença que facilitará a afirmação de si, o desenvolvimento da capacidade de se defender e explorar o ambiente, entre outras demandas. O conceito de ausência paterna é de difícil definição, sendo usado para referir diferentes situações. O pai ausente emocionalmente, mas presente de forma física. O pai que nos abandonou antes, durante ou posteriormente à nossa infância. O pai que nos abandona física ou afetivamente na juventude ou na idade adulta. E a ausência da figura paterna em quase a sua totalidade. O vazio, promovido pela ausência do pai, é formado pela noção das crianças de não serem amadas pelo genitor que está ausente, com uma grande desvalorização de si mesmas, em consequência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa por a criança se achar má, por acreditar haver provocado a separação e até por ter nascido. A criança pensa ser má também por ter sido deixada, o que pode gerar reações variadas, desde tristeza e melancolia até agressividade e violência. A ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o estabelecimento de transtornos de comportamento, revelando resultados negativos que incluem baixo desempenho escolar, aumento de ausências nas aulas, risco aumentado de envolvimento com drogas, relacionamento frágil com os pares, depressão, ansiedade, labilidade emocional e a externalização de comportamentos problemas, estando também relacionado em alguma medida a maior propensão para o envolvimento com a delinquência. Contudo, ainda são escassas as investigações que a relacionem em alguma medida com filhos adultos, como se a ausência, vivenciada na infância e adolescência, se dissipasse na vida adulta. Um estudo brasileiro confirma o ressentimento dos filhos adultos em relação à ausência do pai e à carência afetiva que esta ausência causa. O impacto deste distanciamento, seja físico e ou afetivo, reflete em sentimentos de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento que começam a ser percebidos na infância e continuam interferindo na trajetória de desenvolvimento na idade adulta. Muitos que foram abandonados durante a infância e adolescência, procuram uma figura substituta que pudesse suprir suas necessidades de afeto. Quando as figuras substitutas não se mostram satisfatórias nesta função, destaca-se a sobrecarga materna. Os recursos individuais do filho, o manejo dos membros da família, os recursos emocionais da mãe e a presença de uma rede social continente e acolhedora com que se possa contar são alguns aspectos que merecem atenção no que se refere ao enfrentamento da vivência do abandono paterno, bem como nas possibilidades de superação desta condição. A rejeição atua no cérebro na mesma área ativada quando sentimos dores no corpo. Ser rejeitado por um pai ausente dói literalmente. O ideal é que o pai participe dos cuidados com a criança desde o momento do nascimento. Mesmo se o casal estiver separado, o pai deve participar ao máximo possível da rotina de seu filho. Fazer parte da vida de um filho é fazer parte de seu mundo, é conhecê-lo. E muito obrigada aí também a Elaine Barbosa, Gilclar de Melo Fidelis, Thiago Sanches, Fafá Alencar, Costura da Deia, e você aí também pode ser membro aqui do canal, beleza? Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Spoiler! Champignon!